E aí, pessoal, tudo bem? Segunda rodada do Campeonato Paulista, amanhã, hoje, né, porque já passou da meia-noite, estou aqui fazendo esse conteúdo só para você que acompanha o meu canal. O Santos vai jogar a partir das 7h30 da noite na Vila Belmiro contra o time da Ponte Preta. Lembrando, só para a gente recapitular, o Santos na última rodada, nessa aqui antecedida, no último final de semana, para a gente não ficar enrolando aqui, o Santos ganhou de 1-0 do time do Botafogo jogando lá em Ribeirão Preto. O time que o Santos vai jogar, que é a Ponte Preta, empatou em seus domínios contra o time do Mirassol depois de estar ganhando de 1-0 e assim terminou aquela partida, né? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer esse pré-jogo, a gente vai falar das coisas que pode ou não acontecer. É bem verdade que a gente sempre vai torcer para o time do Santos. E a gente sabe que o Santos tem uma partida mais do que importante amanhã. Vai ser difícil, Vargas? Olha, todos os times, inclusive alguns, estão surpreendendo com relação a resultados, outros nem tanto. Dois times da mesma chave do time do Santos jogaram hoje, pessoal, ou ontem, né, se você quiser entender dessa forma. A Portuguesa, que inclusive perdeu em seus domínios para o Red Bull Bragantino por 2-1, estava ganhando o Red Bull Bragantino por 2-0, e deixou o time da Portuguesa fazer o gol de Minerva, o gol que foi marcado por Henrique Dourado. Lembra dele? Henrique Dourado, que um dia jogou também na equipe do Santos, fez muito sucesso no futebol do Rio de Janeiro, lá no Fluminense, e hoje, a exemplo do que acontece com Vitor Andrade e o Giovanni Augusto, estão todos eles lá na equipe da Portuguesa, fazendo e dando o ar da graça para desempenhar o seu futebol. Então, a Portuguesa perdeu, que está na chave do time do Santos por 2-1. O time do Ituano também ganhou ontem do time do Corinthians, né? E vamos falar um negócio para você, pessoal. Foi um resultado que muita gente achava que foi inesperado, né? Mas esse é o Campeonato Paulista, aquele que é considerado o melhor campeonato estadual do Brasil. Por isso que tem tantos times que a gente pode falar assim, o Santos vai ter facilidade para jogar contra o time da Ponte Preta. Calma, também não vai ser aquela dificuldade toda, espero que isso não aconteça, e que o Santos, à medida que o tempo vai passando, consegue encaixar o seu jogo e de repente ganhar dos times que for jogar, principalmente dentro dos seus domínios, com uma certa propriedade. Eu entendo que o que importa para mim, eu acredito que para a grande maioria dos torcedores santistas, é que o Santos, ganhando, jogando bem, ganhando, jogando mal, o importante é o Santos ganhar. Agora, o mais importante é o Santos ir para a segunda fase, que garante, com certeza, o time na Copa do Brasil de 2025. Então, pessoal, o que ficou para jogar hoje junto com o time do Santos? Ficou o time do Santo André. Santo André que vai fazer uma partida às 21 horas, depois do jogo do Santos contra o time do Novo Horizontino, né? Vamos torcer para que o placar continue no 0-0, porque até o presente momento, o Santos Futebol Clube, dentro da sua chave, é o primeiro do grupo. Mas espera aí, Vargas, mas não era o time da Portuguesa até na última partida, né? O Santos não jogou? Como que o Santos conseguiu ser o primeiro do grupo? É que o saldo de gols, de uma forma negativa, pelo fato do time da Portuguesa ter tomado 2 gols hoje, fizeram com que o saldo de gol fizesse ficar o time lá do Canindé de uma forma negativa. E o Santos, que estava paradinho ali, sem fazer nada, sem jogar, foi para a primeira colocação. E até o presente momento é o Santos que está na primeira colocação dentro do seu grupo. Isso é legal. Então o Santos vai jogar com um pouco de tranquilidade, vai jogar com o apoio da sua torcida, dentro dos seus domínios. E agora, vamos falar, pessoal, sobre a escalação do time mais glorioso do mundo. Acho que não tem novidade para ninguém, porque o time do Santos, muito provável que saia a mesma escalação que saiu na última partida, contra o time do Botafogo, em que o Santos ganhou de 1-0. Agora é o seguinte, pessoal, vai ser o mesmo estilo de jogo? Estava dando uma sapeada no jogo entre Ponte Preta e o time de Mirassol. Dá para o Santos encaixar o seu jogo. Dá para o Santos encaixar, sim, mas cada jogo muda de uma situação para outra. Por exemplo, a escalação que foi utilizada, acredito eu, pelo o técnico da Ponte Preta, o João Brigatti, esse é o nome do cara, é aquele ex-goleiro que jogou por muitos anos na Ponte Preta, é ídolo inclusive, tá lá já faz 6 temporadas,
E muito provável que jogadores, à medida que foram contratados, né, que pegam aí o seu preparo físico para poder suportar as rodadas que virão, que serão difíceis, ficaram fora da primeira rodada, né? E com certeza algum desses jogadores entrarão como opção no banco de reservas ou até como titular. Se você for ver bem, de acordo com a possível escalação, talvez, pessoal, talvez tenha alguma mudança sim. Talvez jogadores que contundiu no último jogo, que foi, acho que foi Iago Dias, tem a possibilidade de não jogar. Mas eu estava vendo a entrevista coletiva pós-jogo de Ponte Preta e Mirassol, o departamento médico da Ponte Preta está fazendo de tudo para que esse jogador, nesta quinta-feira, não sei se ele viajou, esse que é o fato, consiga jogar. Bom, enfim, pessoal, seja lá quem for o substituto dele, se ele realmente não jogará, ou aquele que substituirá, com certeza substituirá com muita vontade, porque é isso que o time da Ponte Preta, e esse é o lema da Ponte Preta, jogar com raça e com vontade. Acho que no primeiro jogo da Ponte Preta contra o time de Mirassol, eu acho que até os 25 minutos, para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, acredito que foi, de uma certa forma, um bom jogo. Mas o campo estava pesado, teve chuva praticamente o jogo inteiro. Então, muita coisa aconteceu lá que, de repente, num campo, tomara Deus, né, que o campo esteja seco, perspectiva de chuva, né, para amanhã na Vila Belmiro, mas tomara que o Santos consiga colocar o seu jogo, que o Santos consiga ser agudo, que o Santos consiga, de uma certa forma, colocar o seu esquema de jogo no time adversário e que o esquema do Carille realmente funcione, né? E que o Santos, independentemente do placar, o Santos saia com um resultado positivo. Vamos dar as possíveis escalações das duas equipes, pessoal? Eu vou sair primeiramente falando do time da Ponte Preta. Olha aí, a possível escalação da Ponte Preta é o Pedro Rocha no gol, lateral direito Luiz Felipe, Matheus Silva é o primeiro zagueiro, junto com o Castro, que joga ali pela esquerda, o Igor Inocêncio é um lateral direito que, na verdade, está sendo improvisado ali na lateral esquerda, né? Ali, os volantes, que são canhotos, né? Tem o Felipinho, o Ramon, e ali no meio de campo, um velho conhecido que é o Elvis, o baixinho que joga muita bola. Tem uma inteligência, assim, muito peculiar, né, pessoal? Porque ele consegue meter os seus atacantes, deixando na sua grande maioria na cara do gol, além de bater muito bem na bola. O sistema ofensivo vai ser com o Renato, né? Provavelmente vai ser o Renato, o Vilero e o Gé, que foi o autor do gol que deu números iniciais na partida quando o time da Ponte Preta jogou contra o time do Mirassol lá no estádio da Macaca, né? Ele fez um golaço. Na verdade, ele pegou a bola, eu acho que ele teve muita tranquilidade, inclusive, para poder encaixar o corpo e bater com o pé esquerdo. A bola chegou a bater na trave, e o goleiro Muralha, que já faz várias temporadas que está jogando no Mirassol, não conseguiu pegar. Depois, o time do Mirassol acabou empatando o jogo, mas do que ficou realmente foi ali, acho que os 25 até os 30 minutos do primeiro tempo, que o time da Ponte Preta conseguiu colocar o seu jogo. Inclusive, o Bigatti confidenciou que o esquema de jogo que ele vai fazer, muito provavelmente contra o time do Santos, é trabalhar em cima daqueles primeiros 30 minutos que jogou na primeira etapa. Então, se tratando daqueles 30 primeiros minutos, com certeza o técnico Fábio Carille e sua equipe olhou bastante essa partida para não sofrer aquilo que o time do Mirassol sofreu, né? O time da Ponte Preta, pelo menos naquele período em que ele se referiu, o técnico da Ponte Preta, falou que o time da Macaca conseguiu pressionar, conseguiu apertar o meio de campo, só que era o time do Mirassol. Entendemos, pessoal, que no início de uma rodada, no início do campeonato, muitos times ainda procuram ainda se relacionar de forma um com o outro. O que eu quero dizer? Muitos times ainda precisam se encaixar. Essa que é a verdade. Se encaixar, jogar em todas em suas posições. Eu vi ali no segundo tempo que em alguns momentos o time da Ponte Preta estava meio perdido dentro de campo. Muito pelo fato de ter várias contratações e aí o tempo não ser hábil, muito hábil, para poder deixá-los de uma maneira interessante
para o técnico Brigatti a poder acompanhar essas partidas, né? O time da Ponte Preta fez algumas contratações, tem jogadores que eu ouvi falar bolivianos, outros argentinos. Então são jogadores que de repente podem estar lá no banco de reservas como opção, estrear contra a equipe do time do Santos, né? Agora o Santos não está diferente, pessoal. O Santos realmente essa semana, né? Na verdade ontem, que eu fiz até um conteúdo falando a respeito disso, né? Tem a possibilidade, não sei se para essa rodada, mas tão logo a presença do Morelos, né? Que é um jogador de muita qualidade para jogar ali no elenco do time do Santos. O Santos vai jogar provavelmente com a mesma equipe, ou seja, João Paulo no gol, ali o Aderlan na lateral direita, o Gil no sistema defensivo junto com o Joaquim, ali na lateral esquerda o Felipe Jonathan, que jogou bem na última partida, os volantes, né, que vai jogar o João Schmidt e o Pituca, e ali na frente vai jogar o Juliano, ali no sistema de ataque o Furk, que eu tenho certeza que o Carille vai dar mais oportunidades para esse jogador, porque se eu vi um zum que de repente ele pode até sair, não sei, pessoal. Completando ali com o Guilherme na esquerda, que é um jogador muito mais tático, e o Pedrinho ali na direita, né? Eu só temo pelo seguinte, na última partida o Pedrinho, muito pelo fato dele ser um atacante, deixou muito a desejar na parte tática. Por esse esquema tático de 4-3-3, que pode se transformar numa situação com dois volantes, ou seja, 4-2-3-1, mas eles precisam se encaixar muito. Isso precisa treinar demais para poder dar certo dentro de campo, pessoal. Desculpa. Então eu acho que o Pedrinho, ele deixou um pouco a desejar na marcação, voltou pouco, carregou sobremaneira o Aderlan, o lateral direito do time do Santos. Então, se encaixar de repente esse tipo de marcação, encontrar um jeito de não ficar aqueles extremos, no caso ali, o Guilherme, que é muito tático, e o próprio Pedrinho, em ficar se preocupando, além de atacar, marcar, auxiliar de lateral, eu acho que o Santos, se ele conseguir sair desse processo, eu acho que o Santos consegue, de uma certa forma, surpreender o time adversário. Que eu não acho que deve ser tão difícil, até pelo fato do Santos ter outras peças no banco de reservas, né? O Santos tem outras opções. Teve, por exemplo, o ficar aí do Nonato, né? Que pode ser uma opção. Tem também o Sandri, que logo vai voltar, né? A gente tem várias opções ali no meio de campo. E sem falar que o Rincon também está na parada, pessoal. O Rincon está na parada. Quando ele ficar fisicamente inteiro, com certeza ele vai ser o titular do time do Santos. Ah, mas e se o João Schmidt jogar bem? E o Pituca era ídolo do time do Santos? Não sei. O importante é que o Carille vai ter opções para de repente jogar com 4 ali no meio de campo e jogar com um 2 ali na frente. Talvez, se acontecer isso, existe uma possibilidade, de repente, do Morelos, né? Nas próximas partidas, não estou falando nessa, nas próximas partidas ele realmente servir a equipe do Santos, porque ele é um cara que, se for jogar dessa forma, ele é um cara que vai fazer, de repente, muita diferença, principalmente se tratando da Série B. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer o pós-jogo depois, com certeza, depois do jogo, repetindo, o jogo do Santos vai ser na Vila Belmiro, às 7h30 da noite, né? O Santos vai ter transmissão da TNT Sports e da HBO Max, né? Se você que está ligado aqui no meu canal, provavelmente você vai assistir depois o pós-jogo aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, pessoal. Tchau.